Glórias a Deus. Amém? Gênesis capítulo 3, versículo 9, e diz assim: E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: Onde estás? Somente esse versículo. Glórias a Deus. Hoje nós vamos estudar sobre aonde ou onde nós devemos estar. Este versículo nos leva à passagem da tentação de Eva e queda do homem, quando eles estavam ali no Éden e desobedeceram ao Senhor. Então nós vemos aqui a consequência da desobediência a Deus. Deus, nós sabemos que fez o homem de pó da terra e depois viu que o homem precisava de uma companheira, fazendo cair um sono sobre Adão, tirou ali uma das suas costelas e fez Eva. E Deus abençoou grandemente aquele casal, colocou-os no jardim do Éden, onde não lhes faltava nada, eles tinham tudo, e principalmente tinham a presença de Deus. E Deus lhes deu uma ordenança, e disse: de todas as árvores do jardim comereis, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ora, sabendo eles que Deus tinha ordenado, e Deus disse: porque quando comerdes desta fruta, certamente morrereis. Se comer, certamente morrereis. Ora, veio Satanás e, com a sua astúcia, conseguiu enganar Eva, seduzir Eva a pecar contra Deus. Então, o que nos ensina esta passagem bíblica? Que a estratégia do diabo é sempre jogar o ser humano contra Deus. Ou seja, o que Deus falou não é bem assim. Deus falou que não poderia comer da árvore porque vocês iam morrer. Não é bem assim. Vocês não vão morrer. Entendeu? Então Satanás, ele veio distorcendo a palavra de Deus de uma forma em que o que Deus disse não era verdade, chamando Deus de mentiroso, jogando a mulher, no caso aqui Eva, contra Deus, a pecar contra Deus. E quando ele chegou com aquela sedução, mudou o pensamento de Eva. E isso acontece nos dias de hoje. Acontece porque a palavra de Deus nos ensina que o pecado gera a morte, nos leva à morte, nos leva à derrota e por fim vai levar todos aqueles que praticam e continuam, não se arrependem do pecado, vai levar para o inferno, para a perdição eterna. É isso que diz a palavra de Deus, é isso que o Senhor disse na sua palavra. Mas Satanás já vem enganando as pessoas, dizendo: não é bem assim.
Hoje em dia, né, já conseguiu convencer até muitos, por aí até religião que trata desse assunto e fala que o inferno não existe, o inferno não é real, o inferno não é eterno. Outros falam que o inferno não é eterno. Quer dizer, Deus falou, o inferno existe, é eterno, e todos que não aceitar Jesus como seu Salvador vão para esse destino final, que é o lago de fogo, né? Onde estará Satanás, os demônios, o anticristo, o falso profeta e todos aqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida. Mas Satanás chega no ouvido de muitas pessoas e fala: não é bem assim. Você acha? Olha o argumento que Satanás coloca na mente da pessoa. Você acha? Deus é amor. Se Deus é amor, como Ele vai mandar uma pessoa que vive 80 anos no pecado e vai mandar uma pessoa para viver a eternidade no sofrimento, no inferno? Não, Deus é amor, então Deus não vai fazer isso. A mesma coisa que aconteceu quando Deus disse para Adão e Eva que se comeres do fruto, certamente morrereis. Mas o diabo disse: não, vocês não vão morrer. E seduziu Eva de forma que ela comeu o fruto. E quando ela comeu o fruto, ela ofereceu também para Adão, que vendo que ela tinha comido o fruto, né, também comeu daquele fruto. E quando os dois comeram o fruto, a Bíblia diz que os olhos deles se abriram. Ou seja, o conhecimento do bem e do mal, né? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, quando eles comeram aquilo ali, o pecado entrou, né? O pecado entrou na vida deles. E eles já começaram a ter um olhar diferente. Eles notaram que eles estavam nus, pegaram folha de... como que é o nome da árvore? Agora eu me esqueci. Como que é o nome, Cedar? De figueira, né? Adão e Eva se cobriram. Folha de figueira, né? Pegaram as folhas da figueira para cobrir a sua nudez. E quando o Senhor chamou a Adão e disse: onde estás? Né? Ele chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? E o que ele fez? Ele fala assim, e ele diz: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. É o que acontece, irmãos, quando a pessoa ela não obedece a Deus. Sabe o que acontece? Ela se sente nua diante de Deus. E quando se sente nu diante de Deus, sabe o que ele faz? Se esconde de Deus. Por que as pessoas que vivem no pecado, elas não frequentam a casa de Deus, não conseguem vir à igreja, e até inventam muitas desculpas, mas porque a verdade é que elas estão nuas diante de Deus. Pecou, e o pecado desnuda, a pessoa se sente nua diante de Deus e tem vergonha de Deus, e por isso se esconde de Deus. Foi o que aconteceu, né, com Adão. Eu estava nu e escondi-me. Então, quando a pessoa ela peca, não obedece a palavra de Deus, o primeiro sentimento é de vergonha. E quando isso acontece,
E a pessoa acaba se escondendo de Deus, né? Ao princípio, às vezes a pessoa começa a falar: eu não vou orar mais porque eu estou com vergonha por causa do que eu fiz de errado. Aí daqui a pouco tem vergonha de vir para a igreja e se desvia, se afasta de Deus. E o Senhor fala: onde estás, Adão? Né? Adão, onde estás? Então nós temos que saber onde nós devemos estar, para que não aconteça algo semelhante conosco, como aconteceu com Adão e Eva. Porque é muito fácil, irmãos, nós estamos aqui, como já vi muitas pessoas colocando a culpa, né, de Adão e Eva. Nós estamos nesse mundo, tanto sofrimento por causa de Adão e Eva. Adão e Eva, e faz coisa pior do que Adão e Eva. Então é muito fácil colocar a culpa em Adão e Eva, né? Mas o que aconteceu com eles não é para que nós venhamos acusá-los, é para que nós venhamos aprender com os erros deles, para não virmos cometer o mesmo erro. Porque geralmente aqueles que acusam são os que cometem o mesmo erro, ou até pior. Então nós temos que aprender com o erro de Adão e Eva, saber aonde nós devemos estar, para que não venhamos a transgredir, a cair neste mesmo erro de pecar. Porque quando a pessoa peca, primeiro ela é seduzida pelo diabo, como se o pecado não fosse coisa tão grave. Não é grave, Deus é amor, né? E aí o diabo começa a enganar as pessoas. Agora nós vamos iniciar aqui para saber como nós vamos ficar firmes. Nós precisamos entender isso para ficarmos firmes. Quando o diabo aparecer com as suas propostas, nós vamos lembrar aonde nós devemos estar. Ora, porque onde Eva estava ali, onde Adão estava, que eles deram lugar, né, para que Satanás viesse a tentá-los e conseguir fazer com que eles pecassem contra Deus. Então abra sua Bíblia em Atos capítulo 20, versículo 9. Atos, capítulo 20, versículo 9. Amém? E estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo, que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Então, irmãos, esse primeiro versículo aqui nos chama a atenção para que nós não estejamos como este Eutico, ou seja, sem um propósito. Paulo estava pregando a palavra de Deus, ele estava num discurso, ou seja, ministrando a palavra de Deus, e em um prédio, né? Terceiro andar, ele estava ali, e esse Eutico, irmãos, veja bem, ele estava na janela, assentado na janela, e não estava atento ao que se estava pregando.
para chegar a adormecer e cair da janela, ele estava ali, mas não tinha o propósito de aprender a palavra de Deus, não tinha o propósito de ouvir a palavra de Deus, reter em seu coração e praticar. Talvez ele estava ali porque alguém o convidou e ele achou, por curiosidade ou por alguma outra coisa, mas não estava interessado, né, em ouvir a palavra de Deus. Então nunca nós devemos estar sem propósito. Quando nós estamos na casa de Deus, viemos buscar a Deus, nós temos que ter o propósito de ouvir a palavra de Deus e de aprender, estarmos atentos à palavra de Deus. Há muitas pessoas que estão na igreja, mas a mente está lá fora. Há pessoas que estão na igreja e enquanto está se pregando a palavra, ele está conversando com o seu vizinho de carteira, ele está fazendo outra coisa, mas não está prestando atenção na palavra de Deus. E quando não prestamos atenção na palavra de Deus, algo de ruim pode acontecer. Veja no caso aqui, Eutico caiu da janela, e a Bíblia diz que ele foi levantado morto, ou seja, morreu. Só que se nós lermos o texto, vamos ver que Paulo desceu até lá, abraçou ele e orou a Deus, e Deus ressuscitou o jovem. Então ele não morreu porque Deus o ressuscitou. Na verdade ele tinha morrido, mas Deus o ressuscitou. Então quando nós não ouvimos, não damos atenção, a devida atenção à palavra de Deus, algo de ruim pode nos acontecer, como aconteceu com Eutico, né? Aqui foi uma morte literal, mas o que pode acontecer é a pessoa cair e morrer espiritualmente, porque quando não ouvimos, não damos atenção à palavra de Deus, podemos morrer espiritualmente. Foi o que aconteceu com Adão e Eva, porque quando eles pecaram e o Senhor falou certamente morrerão, eles morreram espiritualmente e depois morreram também fisicamente, porque foram expulsos do paraíso, onde eles se alimentavam da árvore da vida, onde eles tinham a vida eterna, e ali eles não tinham mais vida eterna, tiveram a sua vida normal de ser humano, e depois chegou o dia em que eles morreram, como o Senhor disse, certamente morrerás. E também morreram espiritualmente, porque tinham ali a presença de Deus todos os dias, mas saíram da presença de Deus, né? E assim acontece quando nós estamos ociosos, sem propósito. O nosso propósito deve ser de estar ouvindo a palavra de Deus. Infelizmente, tem muitos crentes ociosos. Quando fala que é uma campanha de prosperidade, quando fala que é uma campanha forte de bênção, vem bastante gente, né? Falar, vai vir um pregador de fora que faz revelação, vem bastante gente. Mas fala, olha, vai ser culto de ensino, vamos aprender a palavra de Deus. Poucos vêm. Poucos são que têm o propósito, né, de aprender a palavra de Deus. E o Senhor disse, o meu povo perece por falta de conhecimento da palavra. Então não podemos estar ociosos. Você hoje aqui está no melhor lugar, na melhor hora, ouvindo a palavra de Deus. Então devemos dar a devida atenção para a palavra de Deus, aprendermos. Quando não entendemos, nós devemos perguntar para
que nós não venhamos a ter o nosso entendimento falho. Então a primeira coisa que acontece é a pessoa estar sem propósito. E nós não devemos estar sem propósito. Devemos ter o propósito de ouvir e aprender a palavra de Deus. Agora abra comigo a sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 11. 2 Samuel, capítulo 11. Samuel, capítulo 11, versículo 2. Segundo Samuel, capítulo 11, versículo 2. E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu no terraço a uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram: porventura não é esta Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer. E entrando ela a ele, se deitou com ela, e já ela se tinha purificado da sua imundície. Então voltou para a sua casa. E a mulher concebeu, e enviou e fê-lo saber a Davi, e disse: pejada estou. Olha o que aconteceu, irmãos. Primeira coisa, né? Eutico não tinha um propósito de ouvir a palavra de Deus. Segundo, ocioso. Davi estava ocioso. Davi era o rei, e na qualidade de rei ele deveria ter ido com o seu exército para estar ali comandando o exército. Porém, ele, nos seus pensamentos, disse: eu não vou, vocês vão. Mandou a Joabe, que era o general do exército, e eu vou ficar em casa. Ficou ocioso, né? Ficou ocioso em casa, sem fazer nada. O que acontece? Para nós hoje, ficar ocioso que é: vai ter culto hoje. Ah, mas hoje eu não vou não. Vai você, né? O esposo fala para a mulher: vai você. Ou a mulher fala para o esposo: ah, vai você. Eu não vou hoje não. Vai ter culto, mas eu não estou afim. Fica ocioso. Ocioso das coisas de Deus. Sem ter vontade de buscar Deus. E quando estamos ociosos, o que acontece? A tentação, ela chega. Vamos fazer uma comparação, que a pessoa: hoje eu não vou à igreja, ficou em casa. Aí está lá em casa, né, como Davi, passeando no terraço, ou lá em casa você tem o que fazer, aí começa a ligar no controle da televisão, e ali muda os canais, daqui a pouco abre o celular, começa a mexer, ocioso, aí começa a aparecer Betseba, sabe? Betseba, aquela mulher, Davi olhou aquela mulher bonita se lavando, e ele logo, Satanás entrou no coração dele, para que ele ficasse, além de ver, né, fosse fazer outra coisa. É o que acontece, a pessoa fica ociosa e fica ali, não vai para a igreja, fica no celular, internet, Facebook, Instagram, Messenger, e aí começa ali a ver alguma coisa, começa a bate-papo, ver outras coisas, e vai se embaraçando naquela ociosidade, e o diabo vai laçando, e a pessoa cai. Por quê? Porque ficou ocioso.
é dia de culto, é dia de estar na igreja, é culto de ensino, é culto de campanha, é domingo, dias de culto. Não fiquem ociosos, estejam na igreja, porque quem está ocioso vai estar ali sendo tentado pelo diabo. E olha o que aconteceu com Davi. Foi tentado, ficou com a mulher de Urias, mulher casada, né? Ela engravidou, e aí depois veio a tragédia. Ele, para tentar resolver o erro que ele tinha cometido, ele acabou matando. Mateus capítulo 12, versículo 46. Mateus 12, 46. Amém? E falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Porém, ele respondendo disse: a quem lhe falaram? Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, o nosso estudo hoje é onde nós devemos estar, né? E aqui já vemos que é sem propósito, não podemos estar, ociosos também não, e não podemos estar do lado de fora. Veja que Maria, né, que é a mãe de Jesus, e os irmãos de Jesus. Algumas pessoas falam que a mãe de Jesus era virgem, né? Morreu virgem. Então aqui nós vemos que não é bem assim. Ela tinha outros filhos além de Jesus, os irmãos de Jesus. E chegaram e queriam falar com Jesus. E alguém disse, né? Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar com vocês. Minha mãe e meus irmãos. Ou seja, Jesus recusou falar com eles. Por quê? Porque estavam do lado de fora. Então não podemos estar do lado de fora. Quando nós estamos do lado de fora, o que acontece? Aí alguém não vem ao culto, a pessoa não ora, a pessoa não frequenta, né, a casa de Deus, não se importa com as coisas de Deus, está do lado de fora. Aí depois vem um problema, vem uma dificuldade e vai correr. Correr a Deus, vem na igreja, ora por mim, ora por mim. Aí o que acontece? Está do lado de fora. Então não vai ser atendido prontamente. Está do lado de fora, não deu crédito à palavra do Senhor. Jesus estava ali ministrando a palavra e a sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora e queria a atenção dele. Falou: não, agora vocês não vão ter minha atenção, vão esperar. Assim também nós, se ficarmos do lado de fora, depois vamos correr atrás, né, querendo a atenção de Jesus, e o que vai acontecer? Vai ter que esperar. Vai ter que esperar, porque está do lado de fora. Quem é que vai ser atendido primeiro? Os que estão do lado de dentro, os que estão
buscando a presença de Deus. Os que estão na igreja, os que estão ouvindo a palavra de Deus, esses têm a prioridade do Senhor. O Senhor diz: quem é minha mãe? Meus irmãos, os que ouvem a palavra de Deus. Então não devemos estar do lado de fora. Foram muitos que estão do lado de fora. Nos dias de culto não vem uma vez por mês, uma vez por semana, e aí depois quando vem, quer receber as bênçãos, quer receber a atenção. Deus não fala comigo. Por que Deus não fala comigo? Por quê? Porque está do lado de fora. Vem para o lado de dentro, ouve a palavra de Deus, esteja atento, recebendo, se alimentando da palavra de Deus, para que Deus possa agir. A prioridade é para quem está do lado de dentro. Quem está ouvindo a palavra de Deus, quem tem amor em buscar a palavra de Deus, tem prioridade, vai receber a bênção do Senhor, vai receber por quê? Porque ama Deus, porque está atento à palavra de Deus. Agora quem está do lado de fora, vai ter que esperar. Jesus não atendeu, e veja que aí era a mãe dele e os irmãos, né? No quesito humano, teria uma certa atenção, né? Ah, sua mãe está aí, vou lá. Não, está do lado de fora. Então não devemos estar do lado de fora, porque quando nós ficamos do lado de fora, aí depois nós vamos ter que esperar. Vamos ter que vir para o lado de dentro, ouvir a palavra, entrar no caminho certo, né? Aí nós vamos fazer o que a palavra diz, né? Deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o desejo do seu coração. Então quem deleita, ou seja, quem faz a vontade de Deus, também Deus vai atender o desejo do nosso coração, porque estamos do lado de dentro. Mas se estamos do lado de fora, não fazemos a vontade de Deus, como que Deus vai atender o desejo do coração de quem está do lado de fora? Né? Então não podemos estar do lado de fora, temos que estar do lado de dentro, para receber as bênçãos de Deus. Então, se preocupa em estar sempre na presença de Deus, sempre buscando, sempre na igreja. Abra também a sua Bíblia no Salmo 1. Glória a Deus. Salmos número 1. Salmo número 1. É um salmo bastante conhecido, mas pouco praticado. Isso que é ruim, né? E diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Todo mundo quer, irmãos. Todo mundo quer ser bem-aventurado, quer ser como uma árvore plantada à beira de um ribeiro, as folhas sempre verdinhas, o fruto dá na estação própria. Todo mundo quer receber bênção, todo mundo quer ser feliz, mas tem que meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Ou seja, não é apenas ouvir a palavra de Deus nos dias de culto, na
pregação e depois esquecer. Meditar significa que você vai estar lembrando. Hoje nós estamos aqui nesse estudo, e quando você chegar na sua casa, você vai meditar. Fala, o que eu ouvi, o que eu aprendi lá na igreja, do que falou, do que o pastor falou, ou foi mesmo a palavra, e começa a meditar. Eu lembro deste versículo, e aí você começa a meditar. Então quando você medita na palavra de Deus, você vai receber as bênçãos de Deus. Agora o que acontece? A pessoa ouve a palavra de Deus, mas quando ela sai da igreja, ela vai para a roda dos escarnecedores. O que é roda dos escarnecedores? É o bate-papo com o ímpio, bate-papo com palavras, com pessoas que não são de Deus, que não importam-se com as coisas de Deus, e palavras, às vezes até de baixo calão, palavrões, piadas e todas as outras coisas que o mundo faz, e a pessoa começa a estar na roda dos escarnecedores. E quem está na roda dos escarnecedores não vai ser bem-aventurado. Aí nós ouvimos a palavra de Deus, queremos ser bem-aventurados. Aí tem alguma questão, eu estou pensando em alguma coisa. Aí você vai perguntar para o amigo ou para a amiga do Facebook, ou ao irmão de não sei quem, que é ímpio. Eu estou querendo fazer isso, o que você acha? O posta lá, estou querendo fazer isso. Aí a pessoa dá um conselho do ímpio. Você, é legal esse conselho, eu acho que eu vou fazer, eu acho que eu vou seguir. Então fala, para ser bem-aventurado, não pode ouvir o conselho do ímpio. Para ser bem-aventurado, tem que pedir conselho de Deus. Vem, pede para o pastor aconselhar, porque o pastor ele vai aconselhar segundo a palavra de Deus e não segundo o achismo. Se tiver alguma dúvida, vamos orar, vamos pedir para Deus confirmar isso. Mas nunca ouvir o conselho dos ímpios, porque quem ouve o conselho dos ímpios, quem fica na roda dos escarnecedores, não vai ser bem-aventurado. É o que diz o Salmo, Bem-aventurado o varão que não se assenta à roda dos escarnecedores e nem anda no caminho dos pecadores, ou seja, pratica as coisas que o mundo pratica, e também não ouve o conselho dos ímpios, mas medita na palavra de Deus de dia e de noite, porque aí vai ter o conselho da palavra de Deus, para ser bem-aventurado. Lembra que quando o Senhor apareceu ali para Josué, logo que Moisés morreu, ele atravessou o Jordão, o Senhor apareceu a Josué e falou para ele assim, medita nas minhas palavras de dia e de noite, porque elas vão te conduzir à vitória. Entendeu? Então o Senhor está falando, a minha palavra vai te conduzir à vitória. Então quando nós meditamos na palavra de Deus e seguimos, praticamos o que diz a palavra de Deus, nós seremos bem-aventurados. Tudo quanto fizer prosperará. Por quê? Porque estamos fazendo segundo a orientação dada por Deus da palavra do Senhor. Glória a Deus. Abra agora em Mateus, capítulo 26, versículo 40. Mateus 26, 40.
E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. E disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, quando Jesus foi no Getsemane orar, ele se afastou dos discípulos por uma hora, estava ali orando. Quando voltou, eles estavam dormindo, estavam desatentos, desapercebidos, despreocupados, que quem está dormindo não está preocupado com nada, não está preocupado. Agora, quando nós estamos preocupados, o sono vai, o sono foge. Então nós não devemos estar desapercebidos, devemos estar atentos. Jesus falou assim: vigiai e orai, para que não entrais em tentação. Foi o que aconteceu lá no caso de Davi, Não vigiou, não orou, ficou ocioso e entrou em tentação. Apareceu aquela mulher, ele ficou tentado e pecou e sofreu o resto da vida dele na terra. Foi de sofrimento, luta, porque ele não vigiou. Então nós devemos vigiar e orar. E vigiar significa estarmos sempre ligados na palavra de Deus, sempre ligados com o Senhor, orando constantemente. Nós devemos orar, todos os dias nós devemos orar. Por quê? Porque nós precisamos da presença de Deus todos os dias para nos guardar. Porque quando vier a tentação, se nós ficarmos vigilantes, irmão, sabe o que acontece? Quando vier a tentação, na hora você vai perceber, fala: opa, isso aí, isso não vem de Deus. Foge disso. Pode ter certeza que José, ele era um homem que orava e vigiava. Ele estava lá na casa de Potifar. Quando a mulher de Potifar chegou e começou a seduzir ele, tentar seduzir ele, logo ele falou: não vou pecar contra o meu patrão, e muito menos contra Deus. Não posso fazer isso. Logo ele já percebeu que aquela tentação do diabo, vigiou, passou por um problema, porque a mulher inventou a história, ele acabou sendo preso, mas Deus honrou a fé de José e ele foi feito governador do Egito, porque ele vigiou e orou. Então nós devemos pegar o exemplo de José e estarmos sempre vigilantes. Quando chegar a tentação, nós já vamos repreender e falar: vai de Satanás, porque está escrito, como disse Jesus, está escrito. Nós estamos vigilantes, estamos em conhecimento da palavra de Deus. Agora, todas essas palavras que nós vemos até agora foi exortação, aonde que nós não devemos estar. Primeiro, sem propósito. Depois, ociosos, do lado de fora, na roda dos escarnecedores ou desatentos. E onde nós devemos estar? Abra lá em Atos, capítulo 1, no versículo 4. Agora nós vamos saber onde nós devemos estar. Atos, capítulo 1, versículo 4. Capítulo 1, versículo 4 de Atos dos Apóstolos. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai,
que disse: de mim ouvirdes. Quando Jesus ele foi assunto aos céus, quando ele subiu aos céus, um pouco antes ele disse aos discípulos, porque eles falaram assim, perguntaram para Jesus: Senhor, nós vamos sair por aí pregando agora a palavra de Deus? E Jesus disse: não, primeiro esperai para que vocês venham receber, né, o revestimento do céu. Ficai na comunhão, espera, fica na igreja, fica junto, porque às vezes tem pessoas que ela mal começou nos caminhos de Deus e fica eufórica e quer sair já pregando, quer sair expulsando demônios, quer sair fazendo a obra, mas ainda não recebeu o revestimento espiritual, a capacitação que vem do alto, que Jesus falou para eles: esperam para vocês fazerem a obra, vocês esperam. E eles ficaram onde? Lá na igreja, orando, unânimes, orando, buscando a Deus, até que em Atos 2 veio o derramamento do Espírito Santo, e eles foram cheios do Espírito Santo e capacitados para fazer a obra de Deus. Então, para fazer a obra de Deus, primeiro nós precisamos estar na igreja, buscando o revestimento espiritual, a capacitação espiritual. Nós devemos estar juntos. Imagina você, ali tinha, se não me falha a memória, cerca de 150 pessoas que estavam ali orando naquele dia. E a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo. Talvez outros, né, não estavam ali naquele dia. E aí viram os outros, receberam e talvez se arrependeram. Falaram: olha, se eu tivesse lá, eu teria recebido. Então, às vezes, irmão, acontece, a pessoa está desanimada naquele dia, falar: hoje eu não vou à igreja, hoje eu não vou na igreja. Dá até um desânimo, não tem motivo, mas não estou animado, não estou querendo ir para a igreja. Aí acontece no dia o que aconteceu em Pentecostes, né? Porque o diabo sabe, de alguma forma ele investiga, sabe que Deus está preparando uma bênção para aquele dia, e ele coloca um desânimo na pessoa: não vai hoje para a igreja. Já aconteceu comigo. Muitas vezes Deus está desanimado, cansado do trabalho, e fica assim: não vai hoje não vou hoje não. Lá né, no caso do Severo, fica lá no lugar, vai estar lá: não vou hoje, está cansado. Mas aí veio, né? Certamente o Espírito Santo vai assim mesmo. E nesse dia que estava mais desanimado, mais cansado, foi o dia que mais Deus falou, que mais Deus derramou da sua presença, mais bênção teve. Então nós devemos estar na igreja, porque nesse momento que nós vamos estar na igreja, às vezes não tão desanimado ou cansado, vou assim mesmo. E neste dia Deus vai honrar a sua fé e vai derramar poder e preparar a sua bênção e a sua vitória. Esteja na igreja unidos para receber de Deus a vitória. Tem que estar na igreja. Infelizmente hoje tem os que se dizem desigrejados, irmãos. Começa a ver defeito na igreja e não quer mais a igreja. Ele vê defeito em todo mundo. Vê defeito no pastor, vê defeito no irmão A, vê defeito no irmão B. Esses desigrejados, ele só vê defeito, mas ele não vê o defeito dele, ele é perfeito. Esse que sai da igreja, fala: não preciso de ir para
para a igreja para servir a Deus, eles são santos demais. Não vê defeito nele, ele não tem defeito. Só os outros que têm defeito. Aí não vem para a igreja. Então não temos que olhar defeito de um de outro. Se vemos defeito em alguém, vamos orar a Deus para Deus libertar, para Deus abençoar. Se tem um pastor que ele está vendo um defeito no pastor, ora por aquele pastor, busca a Deus, mas sair da igreja não é solução, porque a igreja é de Deus. A igreja é de Deus. Então temos que estar no lugar que Deus determinou para estarmos na igreja, juntos, unânimes. E lá em Atos, né? Em Atos capítulo 2, versículo 42, abra lá para nós estarmos concluindo, irmãos. Atos capítulo 2, versículo 42. Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Veja aonde devemos estar, né? Perseverando na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e na oração, para receber de Deus. Imagine você, irmão, você está em casa num dia que é dia de culto, a pessoa está lá em casa sem fazer nada, ocioso, vendo outras coisas, e aí depois, de repente, se de repente você ouve uma palavra, ouve Deus falando assim: Adão, né? Adão é um exemplo, né? Eva, mas o seu nome, você ouve Deus chamando o seu nome e perguntando: onde estás? O que você vai responder? O que você vai responder para Deus, né? Hoje é dia de culto e Deus fala: onde estás? Onde estás? Adão, onde estás? E o Senhor nos convida a estarmos na comunhão, perseverando no partir do pão, na oração, na comunhão. Porque a qualquer momento, Jesus Cristo volta para buscar a sua igreja, e subirão os que estiverem na comunhão. Onde estás, diz o Senhor? Onde estás? Esteja na comunhão, no partir do pão, na oração, porque o Senhor vem buscar a sua igreja a qualquer momento. Glória a Deus, aleluia, aleluia. E o Senhor pergunta: onde estás? Aonde estás, povo meu? Aonde estás, povo meu? Aleluia. O Senhor está chamando o seu povo. Há muitos que estão como Adão, se escondendo de Deus. Aleluia, aleluia. E o melhor lugar para se estar é na igreja, na comunhão, no partir do pão, participando da Santa Ceia e na oração. Aleluia. Fica com essa palavra. Em nome do Senhor seja glorificado, e que nós sempre estejamos ouvindo esta voz de Deus perguntando para nós. Se chegar um dia que nós estivermos desanimados, falar: acho que hoje não vou para a igreja não.
Aí você vai ouvir a voz do Senhor falar: onde estás? Né? Arruma rapidinho, se arruma, vou para a igreja santa. Estejamos nós buscando a Deus na presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Fica com essa palavra. Deus abençoe a todos.